a edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. São Pedro é igreja, São Paulo é igreja, somos a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmã, vem ajuda-me a edificar a igreja do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite, amado irmão, amada irmã. Que alegria estarmos reunidos novamente pelas redes sociais, mas que alegria estarmos reunidos no nome do Senhor. Hoje, a igreja nos oferece o exemplo de duas pessoas que verdadeiramente assumiram a missão de Deus na sua vida. São Pedro, o príncipe dos apóstolos, e São Paulo, apóstolo dos gentios. Duas figuras de dois homens corajosos que souberam assumir a sua missão com todas as consequências que a missão nos traz. Diante dessas duas figuras, diante dessas duas colunas da nossa fé, da nossa igreja, nós somos convidados a refletir no início dessa Eucaristia. Como anda a nossa caminhada de fé? Esta fé que nós recebemos um dia no batismo, esta fé que foi cultivada na minha catequese, esta fé que foi confirmada na minha confissão, na minha crisma, como está a minha fé hoje? Eu tenho uma fé inabalável como a rocha? Uma fé que suporta as provações? Uma fé que vence as dificuldades? Ou a minha fé é uma fé anêmica, uma fé débil, uma fé fraca? Senhor, nós temos o dom da fé porque nós recebemos de Ti este dom. Mas como às vezes nós, Senhor, somos fracos na caminhada de fé, por isso nós Te pedimos hoje, Jesus. Sim, Senhor, nós cremos, mas vinde auxílio da nossa falta de fé. Pelos pecados, erros passados, por divisões da Tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não Te aceita, quem Te rejeita, pode não crer por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade,
piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa e indiferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Deus e Pai, nós o louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoar. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém. Oremos. Nesse momento, você que está aí na sua casa, feche os seus olhos por um breve instante. Convide o Senhor para entrar na sua casa agora. Convide o Senhor para se aproximar de você. Convide o Senhor para que venha ao seu encontro. Para que a sua casa hoje se transforme também na casa dele. Para que a sua casa hoje se transforme na verdadeira igreja doméstica. Clame a presença do Senhor diante da sua vida. E adentrando na presença de Deus, entregue a Ele o seu coração. Entregue a Ele as suas alegrias. Entregue a Ele as suas dificuldades. Mostre ao Senhor a fé que existe no seu coração. Mostre ao Senhor que você crê, que você acredita. Mostre ao Senhor e peça a Ele que as portas do inferno não prevaleçam sobre a sua vida, que as portas do inferno não prevaleçam sobre a sua história, mas que as portas do paraíso estejam abertas para você, para a sua casa, para a sua família. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja
seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados presos com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores
contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor libertou de toda angústia. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós celebramos a solenidade das duas grandes colunas da igreja, São Pedro e São Paulo. E por que a igreja necessitava de duas colunas? Bom, primeiro, havia um povo do Antigo Testamento, detentor das promessas do Antigo Testamento, que necessitava ser evangelizado. Mas havia também um povo que não vinha desta promessa. Havia também um povo de várias nações, de várias terras, que também precisava ser evangelizado. Enquanto Pedro foi aquela coluna firme junto dos judeus, Paulo foi aquela coluna forte junto dos pagãos, para que no edifício da igreja todos tivessem lugar. Por isso, hoje, os dois grandes apóstolos são celebrados com honra igual. No evangelho de hoje, nós estamos no evangelho de Mateus. Inicia-se da seguinte forma: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Bom, se você pensar na terra de Israel, se você pensar na Palestina, a Palestina é uma terra comprida, de maneira vertical. Mais ao sul da Palestina, nós temos Judá, onde fica Jerusalém, onde fica o templo, onde acontecem as cerimônias sagradas. Mais ao centro da terra da Palestina, nós temos a região da Samaria. A região da Samaria, um pouco mais ao norte, era uma região marcada pela idolatria. Se você pegar na história de Israel, enquanto Judá permaneceu fiel ao único Deus, Samaria entrou em contato com outros falsos deuses. É uma região marcada pela idolatria. Se você for mais ao norte ainda, além da região da Samaria, existe a região da Galileia. A Galileia, mais do que estar envolvida com questões idolátricas, estava envolvida também com práticas pagãs. Por quê? É logo no limite. A cidade de Cesareia de Filipe ficava na ponta norte da terra de Israel. Portanto, o lugar mais ao norte, o lugar mais pagão, a fronteira com os povos pagãos. Era uma sociedade que não pensava mais em Deus. Era uma sociedade que não tinha a vida em Deus como algo essencial. E é nessa sociedade,
é nesta ponta, é nesta Cesareia de Filipe que Jesus vai falar. Claro, as pessoas dessa sociedade paganizada ouviram falar de Jesus. Dificilmente alguém naquele local não ouviria falar de uma pessoa que passasse fazendo bem, que passasse curando, que passasse anunciando algo diferente. E é claro que, naquela sociedade de Cesareia de Filipe, uma opinião sobre Jesus foi formada. Logo depois de narrar o lugar, o Evangelho diz: e ali Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quer dizer, qual é a opinião dos homens? Qual é a opinião humana acerca desse Jesus? Qual é a opinião das pessoas daquela sociedade acerca do Senhor? E aí vem a resposta. Alguns dizem que é João Batista. Quer dizer, quem era João Batista? João Batista foi aquele mártir que tinha acabado de ser decapitado por Herodes Antipas. Aquele mártir que tinha muitos seguidores, aquele mártir que pregava coisas maravilhosas. Continua o Evangelho. Outros, que é Elias. Quem foi Elias? Depois de Moisés, no Antigo Testamento, Elias foi o maior profeta. Tanto que de Elias não se fala de morte. A palavra de Deus diz que ele era tão próximo de Deus que uma carruagem de fogo veio buscá-lo e levá-lo para o céu em vida. O Evangelho continua. Outros, que é Jeremias, ou um dos profetas. Quem foi Jeremias? Jeremias foi aquele profeta que suportou tudo por Deus, porque amava a Deus, porque se encontrou com o amor de Deus, e por isso sofreu todas as dores que sofreu toda a perseguição que sofreu. Nós vimos no domingo passado. Quer dizer, o que isso nos diz? A opinião humana, a opinião daquele povo, a opinião daquela sociedade acerca de Jesus, não era uma opinião má. Olha com quem Jesus era comparado. Com pessoas grandes, com pessoas grandiosas, com pessoas esplêndidas. Era uma opinião boa acerca de Jesus. Mas o problema é que, para definir quem é Jesus, não basta uma opinião boa. Porque por mais boa que essa opinião seja, ela vem do homem. Ela vem do ser humano. E a verdade sobre Jesus só chega ao nosso coração quando não é o meu eu humano que quer dizer quem é Jesus, mas quando eu permito a verdade sobre quem é Deus, por mais boa que seja, ela nunca é uma verdade que vem do meu eu humano, porque eu só descubro a verdade de Deus quando eu permito que Deus me mostre esta verdade. Portanto, na sociedade de Jesus, naquela terra paganizada, havia uma opinião humana, boa até, sobre quem é Jesus. E o Evangelho continua. Então disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O discípulo, diante
desta opinião, né? São Pedro aqui, ele representa não só a sua própria pessoa, mas São Pedro, no Evangelho de Mateus, fala em nome da comunidade que ele representa, em nome de todos os cristãos. Está na boca de São Pedro a opinião do cristianismo, dizendo que o discípulo tem que dar uma resposta nessa sociedade. E a resposta que o discípulo tem que dar não é uma resposta como a resposta que a sociedade dá. É uma resposta diferente. Vamos então ver a resposta de Pedro. Primeiro, quem era Simão Pedro? Se você pegar o Evangelho de Mateus, você vai ver que o chamado de Simão Pedro está lá no capítulo 4 do Evangelho. Se você for um pouquinho mais à frente, no capítulo 10 do Evangelho, é o Evangelho que nós vimos há 2 domingos, o Evangelho da escolha dos 12 apóstolos. Esse São Pedro, que no capítulo 4 foi chamado, que deixou as redes, que seguiu Jesus, ele é escolhido para ser apóstolo. No capítulo 14, porém, você vai verificar um episódio, que é o episódio de Jesus que anda sobre as águas. E naquele momento, nós começamos a perceber que a figura de Pedro é uma figura humana, que tem os seus medos, que tem suas limitações, que tem as suas dificuldades, como todos nós temos. E, chegando no capítulo 16, eis a pergunta que Jesus faz. E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Para ler o Evangelho de Mateus, quando nós nos referimos a este apóstolo, existe uma técnica para você ler. Então, em primeiro lugar, esse apóstolo pode ser chamado de 3 formas. Tem horas no Evangelho que quem fala pela boca desse apóstolo é Simão, então está escrito assim, Simão disse. Tem horas nesse Evangelho que quem fala na boca desse apóstolo é Pedro, então está escrito, Pedro disse. E tem horas, como no Evangelho de hoje, que quem fala é Simão Pedro disse. Qual que é a diferença? A diferença é que para o Evangelho de Mateus apenas, quando é Simão que fala, quer dizer que tem alguma coisa boa. Quando é Pedro que fala, quer dizer que tem alguma coisinha que não está muito boa. E quando é Simão Pedro que fala, quer dizer que tem uma coisa que é boa e que tem uma coisa que não é tão boa assim. Então, nesse Evangelho de hoje, quem nos fala é Simão Pedro. Diz assim, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Se foi Simão Pedro, o que é bom nessa resposta e o que não é tão bom assim? Bom, em primeiro lugar, dizer que Jesus é o Filho de Deus só poderia ter origem divina mesmo. Porque a opinião humana que anteriormente foi dito comparava Jesus com qualquer pessoa humana, mas não como Filho de Deus. Por quê? O ser humano não reconhece que Jesus é Filho de Deus. Portanto, somente a graça divina poderia ter levado Simão Pedro a assumir que Jesus era Filho de Deus. Mas e quanto ao Cristo? Bom, tudo bem, Jesus é o Cristo? É. Só que se você continuar o Evangelho, um pouquinho para frente, 2 versículos para frente, no mesmo capítulo, você vai ver que Jesus fala, então, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias? Sim, mas o Messias irá sofrer, irá ser condenado, irá morrer, irá ser sepultado. E diante dessa afirmação de Jesus, olha a resposta de Simão Pedro. Não, mestre, que não te aconteça isso. Quer dizer, Simão Pedro acabou de afirmar que ele é o Cristo, mas que Cristo que ele estava pensando? Que Cristo que ele achava que Jesus é? Certamente, não o Cristo que deveria morrer na cruz, mas talvez um Cristo político, talvez um Cristo nos moldes do sacerdócio do Antigo Testamento, talvez um Cristo nos moldes dos fariseus do Antigo Testamento,
mas não um Cristo sofredor. Portanto, Pedro, no seu coração, também tinha algo de humano. Mas é aí que está. Além da humanidade que havia no coração de Pedro, havia algo além, que o levou a não ficar só na sua concepção humana, mas que o levou a afirmar algo pela graça de Deus. E aí olha o que Jesus fala no Evangelho. Ele continua. Jesus então declarou: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Está vendo que Jesus elogiou o Simão e não o Simão Pedro? Porque o Simão foi o que falou que estava filho de Deus lá certinho. O Pedro já é uma besteirinha que ele falou lá. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Filho de Jonas. Por quê? Se você voltar um pouquinho no Evangelho, no começo do capítulo 16, os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, para pô-lo à prova, pediram um sinal. E o que é que Jesus responde? Não será dado sinal algum, a não ser o sinal de Jonas. Qual era o sinal de Jonas que Jesus estava se referindo aqui? Se nós formos ler dentro do Evangelho de Mateus, é o sinal de Simão Pedro, filho de Jonas. A fé é o sinal que mostra para o mundo que Jesus existe e quem Ele é. Paulo também teve uma história parecida. Paulo também, apesar de ser escolhido por Deus, apesar de se encontrar com Deus, também tinha a sua humanidade que ele carregava no seu coração. Mas o que isso nos ensina hoje? É muito semelhante à situação do Evangelho com a situação que nós vivemos hoje. Na nossa igreja como um todo, no mundo como um todo, mas na nossa cidade de Ibitinga de maneira particular. Nós também vivemos numa sociedade que beira o paganismo. Nós também vivemos numa sociedade, como era Cesareia de Filipe, em que a religião, em que a presença de Deus é considerado como algo não essencial. Nós também vivemos numa sociedade em que tudo é permitido e tudo se pode fazer. E essa sociedade que nós vivemos também tem uma opinião sobre quem é Jesus. Naquela época, Jesus era comparado com grandes personalidades. João Batista, Elias, Jeremias. Hoje também, a opinião humana acerca de Jesus não é uma opinião má também. Quer dizer, todos aqueles que conhecem e ouvem falar de Jesus, claro que vão ter uma opinião boa sobre a sua pessoa, mas opiniões humanas. O que a sociedade fala para nós hoje? Que Jesus foi um grande homem, que Jesus foi uma grande personalidade. E onde está o valor desse Jesus? Bom, Jesus nos ensinou muitas regras morais que resguardam a nossa vida, que resguardam a nossa dignidade. Então é colocado um valor moral sobre Jesus. Jesus foi um grande homem que fundou uma religião. Jesus é um espírito evoluído, mais do que nós somos, como tantas outras pessoas também foram. Jesus é uma pessoa que mandou alimentar os pobres. Quer dizer, várias opiniões acerca de Jesus, boas, sim, mas não opiniões suficientes. Porque são opiniões que brotam do ser humano e que colocam Jesus em pé de igualdade com tantas outras pessoas que foram boas também. Não vou citar aqui o nome dessas pessoas,
Mas Jesus acaba se equiparando a tantos bons homens que existiram, que também ensinaram leis morais, que também propagaram uma doutrina, que também fundaram uma religião, que também mandaram cuidar dos pobres. Mas Jesus não é igual a esses. Porque além dele ser tudo isso de bom que a opinião humana pensa, ele também é filho de Deus. E é aí que está a nossa fé católica. É aí que está a nossa fé cristã. Não afirmar Jesus como um pensador como os outros. Não afirmar Jesus como alguém que faz caridade como os outros. Não afirmar Jesus como alguém que é bom como várias outras pessoas. Não afirmar Jesus apenas como um ser iluminado, como tantos seres iluminados existiram. Não pensar Jesus como um filântropo, como tantos outros existiram. Porque tem algo que só ele é. E por isso ele é diferente dos outros. E esse algo que só Jesus é o Filho unigênito de Deus. Todos os outros podem ter todas as qualidades, mas só Jesus é o Filho unigênito de Deus. Portanto, ele é o único essencial para nós. E Jesus continua o Evangelho. E eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Lembrando do Evangelho de Mateus, Pedro é aquele humano que às vezes erra por concepções humanas. Jesus sabe quem nós somos. Jesus sabe que seus discípulos são fracos. Jesus sabe que dentro do coração do discípulo tem também a tendência de humanizar certas coisas da religião. Jesus sabe que dentro do coração do discípulo, às vezes nós tornamos puramente terreno aquilo que é celeste. Mas é com esse humano que Jesus quer contar. É com esse discípulo que Jesus quer contar. É com esse servo fraco e frágil que Jesus quer contar. Porque existe algo dentro desse servo que é fraco, que não é dele. E esse algo que existe dentro desse servo, que mesmo sendo fraco, é a fé no Filho de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, dentro da nossa sociedade, com tantas opiniões acerca de Jesus ao seu redor, está na hora de você lembrar que você não é só humano, mas que você conta com a graça de Deus. Vale lembrar que você não defende doutrinas, mas que você defende uma pessoa que é Jesus Cristo. Vale lembrar que dentro do seu coração existe a fé, e é essa fé que você é levado a testemunhar. A fé no Filho único de Deus. Como São Pedro e São Paulo testemunharam. A liturgia de hoje, mais do que ser uma reflexão sobre a doutrina apostólica da igreja, é uma reflexão sobre os exemplos de Pedro e Paulo. Na primeira leitura, a prisão de Pedro. Pedro, que mesmo preso, não deixa de confiar em Deus, porque sabe que a sua prisão é consequência da missão que ele exerceu. Na segunda leitura, Paulo, também preso, sabendo que a sua vida irá acabar, não ligou para as consequências, porque ligou apenas para o fruto que a sua fé plantou. Nós também, meus irmãos, nesta Cesareia de Filipe, dentre essas opiniões humanas, carregamos a fé no nosso coração. Dessa forma, ou testemunhamos e mostramos essa fé através de tudo aquilo que Jesus ensinou. E arcamos com as consequências de mostrar esta fé diante de tudo aquilo que Jesus ensinou, do amor, da humildade, da acolhida, da mão estendida, da outra face oferecida. Ou
não seremos cristãos de verdade. Permaneceremos no âmbito humano e nos tornaremos iguais a esses moradores da Cesareia que não acreditam em nada e que comparam Jesus com uma grande personalidade. Meu irmão, o aspecto missionário da igreja que nós celebramos hoje é o aspecto do testemunho. Cada um de nós é obrigado, pela fé, a testemunhar Jesus onde nós estivermos. É claro que você não precisa levantar uma bandeira, é claro que você não precisa fazer coisas grandes, mas nas coisas pequenas do seu dia a dia é que você vai testemunhar o Senhor. Num sorriso, num abraço, que não pode ser dado agora, mas no abraço espiritual, na acolhida, na caridade. Você sabia que a 15 minutos de você pode ter uma pessoa passando fome agora? Nós achamos que perto de nós não tem isso, mas tem. Você sabia que a 10 minutos da sua casa pode ter alguém que hoje ainda não comeu nada? Se nós acreditamos em Jesus, nós temos que testemunhar. E aí que está o X da questão. O nosso testemunho não depende do que os outros pensam de nós. O nosso testemunho não depende das portas da igreja estarem abertas ou fechadas. O nosso testemunho não é um testemunho de vingança. O nosso testemunho é um testemunho de amor. O nosso testemunho não é um testemunho de revolução. O nosso testemunho é um testemunho de paz. O nosso testemunho não é um testemunho de soberba, de orgulho. O nosso testemunho é um testemunho de humildade. E é isso que nós faremos. Nós, Igreja Católica, Apostólica Romana, fundada por Jesus Cristo, sobre o alicerce dos apóstolos Pedro e Paulo, nós não deixaremos de ser cristãos. Apesar das dificuldades, apesar das opiniões do mundo, apesar da Cesareia de Filipe, pagã, que existe nos dias atuais. Nós não deixaremos de ser cristãos. Nós continuaremos a nosso ser cristão, fazendo tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Sendo puros, sendo obedientes, sendo humildes, sendo pacíficos, não arrumando briga com ninguém, mas sim, entregando a Deus a nossa causa. Porque se a causa é humana, nós podemos perder. Se a causa é divina, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Feche os seus olhos um pouquinho e diga ao Senhor o que você quer hoje. Diga ao Senhor: Senhor, eu reconheço que há dificuldade neste momento. Senhor, eu reconheço que muitas opiniões são contrárias. Senhor, eu reconheço que muitas vezes o meu humano quer me possuir, o meu humano quer tomar conta de mim. Mas, Senhor, eu reconheço que além da minha humanidade, existe algo dentro de mim que é divino. O Teu Espírito, a Tua graça, a Tua presença, a fé que recebi no dia do meu batismo. Isto não vem de mim, Senhor, isto vem de Ti. Por isso, Senhor, eu te peço, tira o meu eu humano do centro. Porque o meu humano gostaria de justiça, o meu humano gostaria de vingança, o meu humano quer achar culpados, o meu humano quer tacar pedras, mas eu não quero que o meu humano reine. Eu quero que a Tua graça, Senhor, reine sobre mim. Por isso, Senhor, faz-me Teu servo hoje, como fizeste do Teu servo Pedro um servo melhor, como fizeste do Teu servo Paulo um servo melhor. Faz-me Teu servo hoje, Senhor.
e dai-me a graça de proclamar para o mundo que Tu és o Filho de Deus. Dai-me a graça de proclamar para o mundo que Tu não és quem o mundo pensa. Dá-me a graça de ser Teu servo, Senhor, e realizar a minha missão também, na humildade, na obediência, na paz, na concórdia, no amor, como o Senhor desejou e como o Senhor mesmo nos deu o exemplo. Você, Jesus, que nunca precisou criticar ninguém para subir. O Senhor Jesus, que nunca precisou pegar em armas. O Senhor Jesus, que só lutou com as armas do amor. Dai-nos a graça de lutarmos com essas armas, Senhor, do amor, da fé, e sermos nesse período, nesse momento difícil, verdadeira luz no mundo, verdadeiros cristãos na sociedade, e transformar esta Cesareia de Filipe em um povo santo, em um povo agradável a Ti, nosso Senhor e nosso Deus. Pela intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo. Amém. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê passar diante, às vezes pra chegar depressa à igreja, seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pela beira das calçadas. E a gente, quando vê, aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não conhecemos, entre nós está e nós o desprezamos. Convido você a ficar em pé aí na sua casa. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Na festa de São Pedro e São Paulo, juntamente com os louvores a Deus pela vida desses dois apóstolos, elevemos ao Senhor a nossa súplica, dizendo: em vossa bondade, abençoai vosso povo, Senhor. Em vossa bondade, abençoai vosso povo, Senhor. Senhor, vós que rezastes para que a fé de Pedro não sucumbisse, confirmai nossa fé diante dos desafios que o mundo nos apresenta hoje. Rezemos. Em vossa bondade, abençoai vosso povo, Senhor. Senhor, vós que aparecestes a Pedro e a Paulo depois da ressurreição, encorajando-os na missão evangelizadora, abençoai as atividades apostólicas da Igreja,
professando corajosamente que vós sois a fonte da vida para o mundo, rezemos. Em vossa bondade, abençoai, Senhor, vosso povo. Senhor, vós que escolhestes Paulo como o apóstolo das nações pagãs, tornai-nos anunciadores do Evangelho, de modo especial, aonde o Evangelho é desconhecido ou ignorado, rezemos. Em vossa bondade, abençoai vosso povo, Senhor. Senhor, vós que em vossa misericórdia perdoastes Pedro pela traição, perdoai nosso medo de professar diante dos homens e mulheres de nosso tempo o vosso Evangelho, rezemos. Em vossa bondade, abençoai vosso povo, Senhor. Senhor, vós que sustentastes a fé de Pedro, para que confirmasse seus irmãos e irmãs na fé, abençoai com a graça da sabedoria e do discernimento o Papa Francisco, para que conduza com segurança a Igreja nas estradas do mundo, rezemos. Em vossa bondade, abençoai vosso povo, Senhor. Acolhei nossos pedidos. Acolhei nossos pedidos, Senhor, e concedei-nos a graça de sermos uma igreja de discípulos e missionários, a exemplo da vida dos apóstolos Pedro e Paulo, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Separará, quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará, se Ele é por nós? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará, se Ele é por nós? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, meu passado nem o presente, o futuro nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Ele é por nós. Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai
Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, e nos alcancem celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo o lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Paulo, por seu auxiliar Eduardo e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, de maneira especial, Bruno César Padovese, no seu 37º aniversário de vida, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação
e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, bem que nos destes o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Por ele, não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém,
Amém, amém, amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Pedro pela fé que professou, esta fé é rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro.
preciso conhecer, eu preciso entender também, eu preciso compreender a mensagem do amém. Me ensine a confessar, me ensine a perdoar também, me ensine a aceitar a mensagem do amém. Amém, amém. Meu Jesus é compaixão, meu Jesus é comunhão também, meu Jesus me faz viver a mensagem do amém. Amém, amém. Hoje eu quero partilhar, hoje eu quero compartilhar também, hoje eu quero oferecer a mensagem do amém. Amém, 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 amém. Você que nos acompanha de casa, realize nesse momento também. Ó meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora de maneira sacramental, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco, uno-me a vós inteiramente. Não permitais que eu me separe de vós. Ó Jesus, sumo bem e doce amor meu, vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nos voltemos para nossa mãe, a Virgem Maria, a mãe de Jesus, e rezemos nesse dia pelo nosso Papa. Oremos pelo nosso Pontífice Francisco. O Senhor o conserve, o anime e o torne feliz na terra, e não o entregue ao poder dos seus inimigos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Ó Deus, pastor e guia de todos os fiéis, olhai com bondade o vosso servo, o Papa Francisco, que constituístes pastor da vossa igreja. Dai-lhe por sua palavra e exemplo, velar sobre o rebanho que lhe foi confiado, para chegar com ele à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos também pelo nosso bispo Paulo César. Permaneça firme
e pastoreie na vossa fortaleza, Senhor, na sublimidade de vosso nome. Tu és sacerdote eternamente. Segundo a ordem de Melquisedeque. Oremos. Ó Deus, que velais sobre o vosso povo com bondade e o conduzis com amor, dai o espírito de sabedoria e a abundância de vossas graças a vosso servo Paulo César, nosso bispo, a quem confiastes o cuidado de nossa direção espiritual, para que ele cumpra fielmente junto de nós os deveres do ministério sacerdotal e que receba na eternidade a recompensa de um fiel dispensador. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Apenas alguns recadinhos. Em primeiro lugar, nós retomamos as missas exclusivamente através das lives pelo Facebook. Nesse momento nós não estamos tendo mais missas presenciais com o povo, tá? Nossas missas serão, como era antes, sábado às 17 horas e domingo, 10 horas da manhã. Nos acompanhe pelas nossas redes sociais. Também, esse final de semana, dia de São Pedro e São Paulo, a paróquia São Pedro, lá da Vila Isolina, está celebrando o seu padroeiro. Por isso, convido a todos os fiéis para que deem também o seu apoio à paróquia São Pedro, lá da Vila Isolina. Tanto hoje como amanhã, haverá terço às 6 horas e 20 minutos da noite e missa às 19 horas, tanto hoje quanto amanhã. Amanhã, principalmente, dia em que celebramos São Pedro e São Paulo, acompanhe a missa da paróquia São Pedro pelo seu Facebook às 19 horas. Também a prefeitura iniciou um projeto na assistência de um albergue. Nós estamos no albergue assistindo cerca de 25 irmãos em situação de rua. E o que nós precisamos pedir a vocês é, em primeiro lugar, roupas masculinas. Estamos precisando de roupas masculinas para os nossos irmãozinhos do albergue. Então, você que tem alguma roupa já usada, ou você que pode comprar uma roupa nova para homem, compre e pode trazer aqui na paróquia, ou pode levar diretamente lá no albergue. Também estamos precisando de voluntários que se disponibilizem a fazer as marmitas de janta para esses nossos irmãos. Aqui na nossa paróquia, nós já assumimos 2 dias, tem 2 equipes. Só que nós podemos fazer mais. Então, você que se sente tocado no seu coração, você que dispõe de tempo, de 1 dia no mês para poder ajudar a fazer as marmitas, a doar este alimento para cerca de 25 pessoas, pode deixar o seu nome na secretaria ou pode procurar também diretamente o albergue, tá bom? Lembre-se que os nossos irmãos também são nossa responsabilidade em Cristo. Vamos cuidar daquilo que o Senhor nos deu e vamos pedir agora também a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mãe
de Deus, nossa querida mãe, você nos trouxe a paz, você nos traz o amor. Mãe de Deus, ensina a sermos irmãos e amar do jeito que Jesus amou. A sua vida foi resposta ao Criador e foi escolhida para gerar o amor. Deus mandou ao mundo seu Filho, o Senhor. Ele é nosso Salvador. Mãe de Deus, nossa querida mãe, você nos trouxe a paz, você nos traz o amor. Mãe de Deus, ensina a sermos irmãos e amar do jeito que Jesus amou.